Estamos aqui de volta, né, para mais um início de semana, agradecendo a Deus pelas suas misericórdias, pelas suas bênçãos, pela constante presença do Senhor. E continuamos, né, nesse clima, nessa situação, com as mesmas situações de antes, com as notícias constantes de morte, e eu acredito que isso tem mexido com muita gente mesmo, inclusive muitos de nós crentes, ou a todos nós crentes, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra lá na carta aos Romanos, capítulo 5, os versos de 1 a 11, que na verdade é uma maneira onde Paulo procura argumentar para os cristãos, né, e principalmente contra a ideia de que, embora os cristãos eles recebessem a salvação pela fé, alguns acreditavam que precisava fazer alguma coisa, né, ou seja, as boas obras, para que pudesse preservar essa salvação. E Paulo ele vai argumentar exatamente que é tão somente pela fé. Exatamente esse é o momento de nós exercitarmos a nossa fé. Talvez muitos de nós podemos achar que estamos fazendo muito pouco com as igrejas, né, os prédios fechados, as visitas sem poderem ser realizadas, e talvez alguns até esteja pondo já até em questionamento a sua salvação, ou coisa dessa natureza. E esse texto ele vai servir exatamente para nos mostrar que a nossa confiança, a nossa fé, e se tem um tempo de exercício da fé, é esse que nós estamos vivendo. Então eu gostaria de fazer a leitura e depois a gente ora e depois a gente faz aqui alguns comentários. Diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Oremos. Pai bendito e amado, essa palavra reconciliação, ela traz uma expectativa
de tranquilidade, de paz, de sabermos que vivemos reconciliados contigo, que podemos ter acesso à tua presença e que mesmo as tribulações, elas não podem nos separar de ti, porque o Senhor tomou a ação, o Senhor se dispôs a morrer em nosso lugar, pagando o preço por cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela esperança que a tua palavra nos traz, pela convicção que devemos manter sobre nossas vidas, mesmo nesses dias tão difíceis que estamos atravessando. Mas são esses dias que verdadeiramente servem para confirmar, consolidar a nossa fé. Pai amado, eu te peço pelos teus filhos e filhas, pelos teus servos, que nesses dias têm sido muitas vezes abalados, inquietados, mas que ao olharmos para a sua palavra, nós possamos ser sempre renovados de fé, sempre exercitarmos essa fé, acreditando em ti e na tua obra. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo. Obrigado por esta palavra. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude durante esse tempo e que essa palavra possa chegar a todos os corações da maneira como o Senhor assim deseja. Pois é em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Então, irmãos, como já comecei aqui no comentário, então muitas pessoas, até hoje, mesmo cristão, eles creem na sua salvação, mas que muitos acreditam que podem preservar essa salvação por meio de boas obras. Ele afirma que estão ligados para sempre em Jesus. Essa é a afirmação de Paulo, embora que alguns pareçam que às vezes tem um pouco de dificuldade de entender isso. Mas quando a gente vem aqui para o texto e que a gente começa a olhar como Paulo começa, ele diz: justificados, pois, mediante a fé. A fé que nos foi dada, nos justificou, e ainda ela vai ter uma coisa que diz: temos paz com Deus. Esse seria, digamos assim, um primeiro aspecto da nossa convicção, da nossa certeza de salvação, é essa paz com Deus. Sempre entendendo que a paz não quer dizer que está tudo calmo, está tudo estacionado. Não. Essa paz é algo que é criada dentro de nós para que nós possamos ver o nosso entorno e saber que mesmo que os nossos olhos possam estar contemplando o caos interiormente, e nessa convicção de fé, eu sei que Deus está no controle. Então essa é das primeiras coisas que Paulo procura mostrar para a gente sobre esse aspecto dessa salvação. Nós não temos por que duvidar da salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Nós sabemos que nós temos atos falhos. Sempre gostamos de lembrar que nós somos pecadores, justificados pelo sangue de Jesus, mas ainda pecadores. O pecado nas nossas vidas não é algo que deva ser prazeroso, e não deve ser prazeroso mesmo. O pecado em nossas vidas, ele pode ser aquilo que nós costumamos dizer, um acidente, algo inesperado. Mas que mesmo assim,
tem a devida correção. Então Paulo, ele fala para os romanos, né, trazendo essa convicção. E aí ele diz que nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre Jesus. Jesus é o nosso intercessor, é o nosso advogado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, nós precisamos, nesses dias de anseio, de espera, porque se tem uma coisa que cria em nós essa ansiedade, essa posição de espera, e que parece que não passa. Então, que nós possamos aprender a exercitar a nossa fé, fé em Deus, a fé que verdadeiramente promove em nós a paz. E isso é importante. Então, essa paz com Deus, ela não é nenhuma sensação interior e subjetiva de calma e de serenidade, não. Não é. Certo? Mas, ao mesmo tempo, ela é uma realidade para nós de comunhão com Deus, da certeza da presença desse Deus. E aí ele vai prosseguindo, né? E aí ele diz que por meio de Jesus Cristo, né, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esperança, né, da glória de Deus. Então, todas as nossas expectativas, elas são satisfeitas na pessoa de Deus. Por isso que, enquanto muitas pessoas podem estar entrando em desespero, né, e que nós podemos dizer humanamente, é normal, diante das circunstâncias, mas o cristão, ele é desafiado a manter a esperança, a manter essa postura de confiança na pessoa desse Deus. E ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Talvez aqui a tribulação seja algo comparado com uma prensa, né, que está nos espremendo, e nos causando dores, angústias, lá no íntimo de cada um de nós. Mas aí o que é que a palavra de Deus diz? Nos gloriamos, né, até nas próprias tribulações. Porque na verdade a glória é a glória de Deus. Essa expectativa de saber que temos Deus constantemente. O que meu propósito hoje é sempre apontar para Deus, né? Que a nossa confiança está em Deus, a nossa fé é sustentada em Deus, que os nossos olhos nem os nossos ouvidos eles fiquem parados muitas vezes no que está vendo ou no que está ouvindo. Esse é o momento de usar os olhos da fé, de ser capaz de ouvir Deus em meio a todas as circunstâncias. Eu sei que talvez essa linguagem possa ser muito difícil de compreender para muitos mesmo. Como é que eu posso me gloriar nas próprias tribulações? Agora ele diz o propósito aqui, o resultado da tribulação. Quando ele diz que, sabendo que a tribulação produz perseverança, né? Que algumas vezes pode ser traduzido para paciência, né?
Então são a maneira que Deus usa para nos trazer paciência. Quantas pessoas a gente vê dizendo assim: eu não tenho paciência. Talvez ela está pedindo a Deus tribulação. Porque quando ela diz que não tem paciência, Deus vai ensinar, pelo exercício da tribulação, ela a desenvolver paciência. Porque uma coisa é nós sabermos que nós somos seres limitados, mas Deus é ilimitado. Então, quando confio nesse Deus ilimitado, as minhas limitações, elas são, digamos assim, satisfeitas na certeza que o Deus está comigo. E aí ele vai dizendo: e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, nos foi dado. Então, esperança que não confunde. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa salvação e a esperança que nós temos de um dia estarmos face a face com Deus, contemplarmos a vida eterna, ela se mantém firme, porque o amor de Deus foi derramado por nós. Isso a Bíblia apresenta. Nós sabemos que esse amor foi derramado sem medida. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Então, quando eu e você acredita de fato nesse Deus, e que não é apenas uma mera expressão, ou apenas uma forma intelectual de dizer que eu acredito nesse Deus, mas é um exercício da fé, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas, nós podemos dizer, né, que a esperança não confunde. Não é uma esperança em algo qualquer, não é uma esperança em coisas passageiras, em coisas humanas, é uma esperança no próprio Deus. E aí ele ratifica dizendo: porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se eu e você temos o Espírito Santo de Deus, nós somos desafiados todos os dias a manter a nossa fé intacta. Isso não tira de mim ou de qualquer um outro irmão a possibilidade, apesar de nós não desejamos isso para ninguém, de sermos contaminados, né, pelo vírus, digamos assim, e até mesmo virmos perecer, morrer, mas sabendo que a nossa esperança está no Senhor, e que até mesmo a nossa morte física não é para nós o fim. E por isso que, mesmo diante do atual quadro que nós estamos vivenciando aqui no nosso estado, Ceará, com as notícias cada vez mais crescentes de morte, né, pelo Covid, nós cristãos não devemos entrar em pânico, não devemos entrar em desespero, porque nós sabemos a quem nós pertencemos, nós sabemos o que foi feito para que a minha vida e a sua vida estivesse guardada no Senhor. Mas isso, como falei no começo, é pela fé, justificados pela fé. Não é por coisas ou por atos de bondade que eu tenha feito, que você tenha feito, que você recebeu salvação, não.
É tão somente um ato da graça e da misericórdia de Deus. E aí ele vai prosseguir aqui no versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E aqui Paulo deixa bem claro, quando nós ainda éramos fracos, e ele morreu pelos ímpios. Então o amor de Deus por aqueles que lhe pertencem é inabalável. Inabalável. Porque é feito no próprio Deus. Então, mesmo quando nós venhamos a tropeçar, que não é nada bom, mesmo quando formos sacudidos por algumas dúvidas, começamos a ter um acesso de desesperança, isso não é motivo para nós começarmos a achar que não temos mais nenhuma condição de viver essa fé. Não, muito pelo contrário. O que muitos de nós estamos enfrentando, vivenciando, é algo que nunca vivenciamos anteriormente. E o nosso desafio agora é exatamente colocar a palavra de Deus na prática das nossas vidas. Quando nós lemos a Bíblia e quando nós falamos das lutas, das tribulações, das dificuldades dos homens que a Bíblia aqui retrata, a gente tinha apenas uma imaginação de tudo que eles passaram. Nesse tempo que nós estamos vivendo, muitos de nós estamos, de certa forma, vivenciando essa expectativa ruim, porque não é raro mais um dia que você escute de um amigo, de um parente mais distante ou mais próximo, que veio a sucumbir. É bom que a gente também não esqueça que a morte é uma coisa que a gente lida todos os dias, em qualquer lugar deste planeta, há um funeral. E talvez nós não tenhamos sido sacudidos por essa realidade como estamos sendo agora. E por isso que estamos sendo impactados com isso, exprimidos com isso, atemorizados com isso. Mas que quando nós olhamos para a palavra de Deus e podemos entender nela essa certeza, dessa justificação, onde nós podemos sustentar, nos apoiar, confiar, é isso que vai fazer toda a diferença. Então, irmãos, firme-se na sua fé, no Senhor. Não ache que porque está parado, você não está fazendo nada, tudo está parado, a igreja parece que nada funciona, o prédio nada funciona. O prédio é a coisa de menos importância agora. Essa é a hora da igreja, nós, se mostrarmos uma igreja viva. Esse é o momento que eu tenho em minha casa e que você tem na sua casa, de estar mostrando que a igreja está mais viva do que nunca, que a nossa fé está mais firme do que nunca, quando estamos orando uns pelos outros, quando estamos nos alimentando da palavra de Deus, quando estamos lendo um bom livro que nos ajude a ter um conhecimento mais aprimorado dessa palavra, que nos auxilie nesse conhecimento, quando podemos pegar os nossos celulares e passarmos mensagem para os nossos amigos ou colegas de trabalho,
palavras de esperança, versículos bíblicos. E que neste momento eu lhes digo por experiência própria que as pessoas estão mais suscetíveis a ouvir palavras de consolo, a ouvir palavras de conforto. E é aqui que a igreja, e eu e você, devemos nos mostrar mais vivos do que nunca, levando a eles a palavra de Deus. Estamos saindo das quatro paredes. Esse vídeo é uma realidade disso. Eu posso estar aqui nesse espaço, praticamente só eu, Davi e Júlia. Mas até onde essa palavra pode chegar? Até onde essa palavra pode alcançar? Certamente ela vai entrar em lugares que fisicamente eu não poderia ir. Não teria permissão de entrar. Mas que por essa ferramenta, internet, ela pode ir além do que eu possa imaginar. E isso é uma amostra de que a nossa esperança nesse Deus, ela tem que cada vez mais se manter mais firme. Porque Deus usa de todos os meios, de todos os modos, para que a sua palavra, ela não fique presa. Para que a sua igreja não morra, não importa as circunstâncias. E olhe, que nós nem podemos dizer que estamos vivendo uma tribulação tamanha do que muitos dos apóstolos tiveram, porque eles tiveram a perseguição, e uma perseguição que resultava em morte brutal. Muitos de nós, lamentavelmente, até mesmo crentes em Jesus que estão perecendo, é por conta de uma enfermidade. Mas que ao mesmo tempo nós podemos olhar outras coisas que traz significado, que traz a esperança em Deus mediante essa palavra que Ele nos dá. Então Ele diz que nós não temos por que ter medo, não temos por que duvidar da nossa salvação, porque ela é feita em Deus. E aí Paulo, lembrando aos romanos, ele diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ele fez isso. Nem eu nem você merecemos salvação, mas fomos salvos pela graça de Deus. E quando fraquejamos, quando pecamos, vamos ser mais claros assim, nós somos perdoados mediante arrependimento e confissão de pecado. E prosseguimos. Isso não é uma desculpa para vivermos pecando, até porque o homem e a mulher de Deus, o propósito da vida dele não é mais viver em pecado. O nosso propósito agora é viver uma vida de santidade que agrade a este Deus, que glorifique, que honre o nome desse Deus. Jamais uma desculpa para dizermos que não, sempre e agora nós podemos pecar à vontade. Muito pelo contrário. O crente em Jesus, ele não tem prazer no pecado, ainda que peque, porque ele sabe o que custou essa salvação que ele desfruta. E aí ele lembra, dentro dessa perspectiva, o que foi realmente feito por nós, quando diz, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas nós não éramos justos, nós não éramos bons. Então essa não teria nenhuma motivação para que Cristo morresse por conta de alguma bondade nossa. Nem antes, nem agora, depois. Cristo morreu por mim, por você, tão somente num ato de misericórdia, de graça. E isso nos fortalece. E aí ele diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Cristo me conhecia antes, agora e eternamente. Deus nos conhece. Nós não temos como fugir disso. Toda a minha vida, como a sua vida, está diante do Senhor. Todos os meus acertos, todos os meus erros, está diante de Deus. Não tem nada oculto a esse Deus a qual servimos. E por isso que é tão importante nós estarmos firmados na nossa fé. Não acharmos que agora nós já estamos sendo castigados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Cristo. Nós podemos receber consequência do que está acontecendo no mundo? Sim, porque nós estamos no mundo. Nós não estamos imunes a essas coisas. Mas quanto à firmeza e à convicção da nossa fé, da certeza da vida eterna, isso não pode ser tirada nem de mim nem de você, porque foi proporcionada nele. E aí ele diz, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Talvez algumas pessoas estão usando vários argumentos, vários motivos e dizer que Deus está nos punindo, Deus está nos castigando. Eu gosto de dizer que se eu morresse hoje, eu estaria voltando para casa. Conforme diz a palavra de Deus, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, se eu morresse hoje, pelo famigerado Covid-19, eu ainda tinha de que me gloriar, desculpe, me alegrar, porque estou voltando para casa, estou voltando para a eterna presença de Deus definitivamente. Isso não é presunção, quero que as pessoas entendam isso. E não é porque eu sou bom ou melhor do que qualquer pessoa, porque não sou. Eu sou um pecador, que um dia Deus, na sua graça, olhou para mim com misericórdia e mediante confissão e arrependimento, Ele me aceitou. Então, nós somos tomados dessa certeza, dessa convicção. Pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Salvos da ira. E é bom que a gente não esqueça disso, né, na nossa vida. Já foi pago. E aí o versículo 10 ele diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho, foi a morte de Jesus que nos reconciliou, foi a morte de Jesus que nos trouxe vida eterna, foi a morte de Jesus que deu a nós, mediante a fé, o acesso à eterna presença de Deus. Não tem nada com que eu tenha feito antes ou agora. É o que Jesus fez. E aí ele diz, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Então, o que garante a minha vida eterna e a sua vida eterna é a vida de Jesus. Não o Jesus morto, mas o Jesus ressuscitado. E nele nós podemos crer. Nele nós temos esperança. Então eu lhes digo, não deem tanto ouvidos às notícias ruins que nos cercam. Não se deixe contaminar pelo que os seus olhos conseguem ver ou querem que você veja. Venha para as Escrituras. Venha ouvir a palavra de Deus. Venha meditar na palavra de Deus. Venha
aprender a ter momentos pessoais com esse Deus. Deixe Deus falar com você através das Escrituras. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida, para que você possa receber as maiores e melhores notícias, que talvez você tenha dito que nunca teve o tempo suficiente para ler as Escrituras. E aí eu estou dizendo, agora você tem. Agora você pode. E talvez a maior parte do nosso tempo nós estamos ainda nos encharcando de notícias ruins. Esse é um tempo para que, quando passar, a igreja esteja até mais forte, mais convicta, mais coesa. Por quê? Porque se a igreja estivesse alimentando da palavra de Deus, cada irmão e irmã estiver indo às Escrituras Sagradas, lendo, fazendo seus devocionais, meditando, certamente estão se enchendo de esperança. Certamente estão mais convictos de sua fé, mais robustos. Mas infelizmente a gente sempre escuta de pessoas que estão um tanto fracas, pessoas que estão um tanto desesperançosas, pessoas que estão até duvidosas a respeito da sua salvação. Isso se dá exatamente pelo fato de não estar se alimentando devidamente da palavra de Deus. Talvez nós estejamos usando muito o nosso tempo e aqui não é nenhum comercial para nenhum aplicativo, não, mas talvez esteja se alimentando muito de Netflix, Premiere, YouTube, Facebook, e aquilo que é tão necessário para que possamos fazer, nós estamos negligenciando. E estamos recebendo tantas notícias ruins que estamos baixando a guarda. Mas eu lhes digo que também tem a parte da igreja que está muito ativa, de irmãos que oram, de irmãos que estão buscando mais a Deus, e de irmãos que estão trabalhando, fazendo alguma coisa em prol do outro, do próximo. E necessariamente esse próximo não é um outro irmão da igreja a qual ele congrega, não. Às vezes até mesmo de pessoas que não pertencem à igreja, ou que não estão ligadas a igreja nenhuma. E o que move esses irmãos a fazer isso? Eu quero crer que é exatamente a certeza que eles têm da vida eterna nesse Deus, e no amor e na paixão pelas almas, e que eles estão encontrando uma maneira de chegar até essas pessoas, às vezes trabalhando em grupos voluntários, né, com os devidos cuidados, para obtenção de cestas básicas, para ajudar famílias que estão em situação mais precária, e pessoas que não são nem sequer evangélicas, porque o nosso propósito é servir. Aí sim, talvez poderíamos olhar a perspectiva dessa obra, ou dessas obras, mas é motivadas em Deus. Nós não fazemos boas obras para melhorar nossa salvação, porque não tem como, porque ela é dada em Cristo Jesus. E por isso que ele diz, né? E não, versículo 11, não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nesse Deus nós recebemos a reconciliação, fomos reconciliados, estamos em paz com esse Deus. Eu espero que você esteja vivendo esse tempo, mas seja um tempo com todas as aflições, mas que você possa estar desfrutando dessa comunhão com o Senhor. Como isso é importante para nós, como isso é tão necessário para as nossas vidas, em cada dia, em cada momento.
Então, quando você olha para essa palavra e que você observa aqui na palavra de Deus, então alguns aspectos dessa convicção do homem e da mulher de Deus, então dentro das coisas que nós poderíamos aqui mencionar, né, das evidências desses laços eternos em nossas vidas, é como ele diz, paz com Deus. Eu e você devemos estar desfrutando dessa paz com Deus, né? Sua permanência nessa graça. Devemos realmente estarmos experimentando ou experienciando essa graça, a graça de Deus, que tem sido derramado sobre nós de uma forma tão abundante. A nossa esperança da glória, essa motivação que nós temos para querermos viver de modo agradável a Deus, porque nós temos a esperança da glória eterna, onde um dia eu e você estaremos lá diante do Senhor. Outro fato que deve nos motivar é que nós recebemos o amor divino de Deus. Ninguém que possa ter passado pela experiência do novo nascimento pode duvidar do amor de Deus. E aí, lembrando, né, um dos versículos mais conhecidos no mundo, João 3,16. Um amor de tal maneira, eu diria um amor indescritível. Porque quando você olha para a cruz do Calvário, e que você tenta imaginar a cena onde Jesus está sendo trucidado, crucificado, e aí a gente diz, aquilo ali foi um ato de amor. Em primeiro momento a gente não entende, mas era o Cordeiro de Deus que estava sendo imolado, sacrificado. E aquele era o ato de Deus mostrar o seu amor para conosco. Porque foi através daquele sacrifício de Jesus que eu e você hoje podemos cantar da salvação. Hoje podemos cantar da vida eterna. Hoje podemos ter a certeza dessa paz interior. Mesmo sabendo que amanhã eu já posso não estar mais aqui. Mas estou em paz com Deus, porque eu tenho a certeza dessa ação e manifestação do Espírito Santo na minha vida. E mais convicto ainda, não porque eu seja uma pessoa boa, ou porque eu faço ações de caridade. Não. Bom que eu faça isso, mas a minha salvação não depende disso. Nunca dependeu disso. Nunca foi isso. Apenas Jesus. O amor de Deus sobre nós, né? E a outra coisa é a certeza, né, do livramento da ira divina. Se nós olharmos os versos aqui 9 e 10, é o que ele aponta para nós. Então, só lembrando aqui o que é que diz nos versos 9 e 10. Então, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados. Que palavra maravilhosa, graciosa, esperançosa. Então, irmão, você que possa estar duvidando da sua salvação, possa estar sendo tentado a duvidar da mão, da ação de Deus nesse tempo, talvez esteja sendo tentado a perguntar onde está Deus, eu posso dizer que Deus está mais presente do que nunca.
talvez apenas os meus olhos, os meus ouvidos, a minha atenção está no lugar indevido. Então o convite é: venha para as Escrituras. Permita que o Espírito Santo, através da palavra escrita, fale ao seu coração. Permita verdadeiramente confiar em Deus, na sua bondade, né? E aí, uma outra característica que eu posso dizer assim, desse homem, dessa mulher, que tem essa convicção, dessa fé, que foi justificado com essa fé, né? Que agora é livre para viver a vontade de Deus, é exatamente a alegria no Senhor. Não é a alegria neste mundo, das coisas momentâneas deste mundo, dos prazeres que este mundo sutilmente quer nos proporcionar e que nós muitas vezes nos enganamos e caímos nisso. Mas o versículo 11, ele diz exatamente sobre esta alegria, quando ele diz: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora reconciliação. É o pecador que recebeu o perdão e que pode agora ouvir de Deus: está livre, liberto das algemas do pecado. Não precisamos mais, não vivemos mais algemados ao pecado, ainda que venhamos a pecar, mas nós não estamos mais escravizados, nós não estamos mais acorrentados. Então, aqui, Romanos 5, de 1 a 11, quando Paulo está tratando dessa questão da justificação pela fé, ele está exatamente mostrando que não é por nossas obras, nunca foi pelas nossas obras, né? E que a salvação é uma coisa garantida em Deus, porque tudo foi feito em Deus, por meio do seu Filho, e que hoje é confirmada e ratificada pela presença constante do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso que é importante. Essas notícias que nós precisamos encher os nossos corações nesses dias para levarmos esperança aos outros que neste momento está no desespero. Então que essa palavra de Deus conforte, console o meu e os seus corações e que possamos descansar nesse Deus e saber que a nossa fé, né, vem do Senhor. É algo de Deus. Então, nós continuamos atravessando esses dias difíceis, mas o convite é: comece a buscar as notícias do céu, comece a ouvir a palavra de Deus, abra a sua Bíblia, leia as Escrituras, deixe Deus falar ao seu coração, deixe o Espírito Santo ministrar a sua vida, dirigir a sua vida. Se liberte um pouquinho das notícias ruins do dia a dia, que são reais. Não podemos querer criar ilusões, são reais, muitas delas. Mas nós temos notícias boas e mediante notícias ruins. Que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E que hoje, mesmo em meio à pandemia, Ele continua salvando vidas para a eternidade. E essa é a coisa, de fato, mais importante. Salvando para a vida eterna. E que se você ainda não tem esse Jesus, se você ainda não conhece esse Jesus, eu lhe faço o convite. Se você tem uma Bíblia, ou se não tem uma Bíblia, você tem um celular e tem um aplicativo lá de Bíblia. Então baixe um aplicativo da Palavra de Deus no seu celular e comece a ler as Escrituras, de preferência o Evangelho de João. E deixe Deus falar ao seu coração. Deixe Deus conduzir a sua vida, para que você possa ser tomado
de uma esperança viva e da alegria de poder encontrar Jesus. Porque nesses dias difíceis que vivemos, Jesus está pronto para vir ao encontro de todo aquele que verdadeiramente possa a confessá-lo como Senhor e Salvador. E assim nós queremos encerrar aqui essa palavra e dizer que em Cristo Jesus nós somos salvos, nós temos a salvação e seremos salvos eternamente. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações e que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, quero lhe agradecer por este tempo, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por esse instrumento que o Senhor está nos dando para falar da tua palavra a todos quanto dela necessita. Quero te agradecer, Senhor Deus, pela vida do Davi, pela vida da Júlia, que sempre estão aqui na disposição de ajudar, de auxiliar, de modo que esta palavra possa ser gravada, enviada para tantos quanto dela possa usufruir. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar agindo sobre nossa nação, possa estar agindo sobre o Covid-19, possa bani-lo, ó Deus, da nossa nação. Mas que antes disso o Espírito Santo de Deus quebrante corações, mude pensamentos, mude atitudes, para que homens e mulheres possam vir a reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador de suas almas. Pai amado, eu te peço por cada um dos teus filhos e filhas, firme, ó Deus, a nossa fé, firme, ó Deus, as nossas convicções a respeito da tua pessoa, a qual a tua palavra nos revela. Olha para a tua igreja, ó Deus, independentemente do nome de placa que possa ter, mas a tua igreja aqui na terra representada, que o teu Santo Espírito esteja movendo e sacudindo esta igreja, para que quando passar essa pandemia, essa igreja possa estar mais firmada, mais convicta do seu propósito aqui na terra, que é propagar o amor de Jesus mediante a palavra. Muito obrigado, Senhor Deus. Te peço por todos aqueles que possam ouvir a sua palavra, que o Espírito Santo toque aos seus corações e que a tua vontade santa e bendita seja feita, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Então, irmãos, amigos, todos aqueles que possam ouvir, nós aqui da Primeira Igreja Batista de Eusébio agradecemos a sua atenção e que Deus possa estar agindo e operando na vida de cada um daqueles que possam chegar a ouvir essa palavra. Então, a todos, como nós costumamos dizer, seja a hora que for, se for durante o dia, que seja um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, não importa. O importante é que a palavra de Deus possa falar ao seu coração, em nome de Jesus. Até breve.